Bem-vindo ao Eu Quis Dizer, e hoje trago uma história inacreditável. Vamos falar sobre uma jovem que há 10 anos caiu de um avião e, contra todas as probabilidades, sobreviveu. Prepare-se para um relato que desafia a lógica e inspira como poucos. Existem duas histórias fascinantes sobre meninas que caíram em florestas após acidentes e, contra todas as expectativas, sobreviveram. Vamos começar pela primeira, que aconteceu em 1971. Um avião com 92 pessoas a bordo sobrevoava a imensidão do Amazonas quando foi atingido por um raio. O impacto arrancou uma das asas e a aeronave despencou de mais de 3 quilômetros de altura, caindo diretamente na densa floresta tropical. Equipes de resgate foram mobilizadas, mas o cenário era desolador. A chuva apagou qualquer sinal de fogo no solo e a copa das árvores ocultava completamente os destroços, tornando impossível localizar o avião pelo ar. A tragédia parecia não ter sobreviventes e as buscas começaram com pouca esperança. Mas o impossível aconteceu. Juliane, uma jovem alemã de 17 anos, milagrosamente sobreviveu à queda. Ela despertou um dia após o acidente, ferida, sem óculos e cercada pela selva hostil. Mesmo com dificuldades para enxergar e debilitada pela queda, ela deu um passo de cada vez, seguiu um riacho, alimentando-se do que podia identificar como comestível, lutando para sobreviver. Após 9 dias exaustivos, quando suas forças estavam praticamente esgotadas, Juliane foi encontrada por moradores locais. Eles a resgataram, cuidaram de seus ferimentos e a levaram para a cidade, onde ela conseguiu se recuperar e retornar à sua vida normal. No entanto, nem todas essas histórias têm um final tão rápido. Há relatos de outro caso semelhante, no qual uma menina sobreviveu a um acidente de avião em uma floresta remota. Ela passou anos sozinha até ser encontrada por caçadores 10 anos depois. Um testemunho impressionante da força humana em situações extremas. A história de pessoas que sobreviveram isoladas da sociedade sempre nos fascina. E os casos de crianças que cresceram na natureza, muitas vezes criadas por animais selvagens, são tão incríveis quanto desconcertantes. Enquanto Juliane lutou para voltar à civilização o mais rápido possível, outras histórias, como a de John Sebunya, de Uganda, seguem um rumo totalmente diferente. John tinha apenas 4 anos quando presenciou uma briga terrível entre seus pais. Aterrorizado, ele fugiu para a floresta, onde desapareceu por tanto tempo que todos acreditaram que ele estava morto. 3 anos depois, um morador local, enquanto recolhia lenha, encontrou algo surpreendente: um grupo de macacos. E entre eles, John. Os macacos o haviam acolhido como parte da matilha e o criaram como um dos seus. Quando foi resgatado, John se movia de 4, subia em árvores com agilidade e não falava. Integrado à vida selvagem, ele teve dificuldades para se adaptar novamente à aldeia, mas com esforço, aprendeu a falar e a viver entre os humanos novamente. Mais tarde, contou que os macacos lhe ensinaram tudo sobre sobrevivência, como encontrar comida, subir em árvores e viver na floresta. Outro caso impressionante é o de Marina Chapman, que em 1954 foi sequestrada de sua aldeia na América do Sul e abandonada na selva colombiana com apenas 5 anos de idade. Sozinha e vulnerável, foi acolhida por macacos prego que a toleraram como parte do grupo. Durante 5 anos, ela sobreviveu comendo frutas, raízes e bananas, dormindo em ocos de árvores e aprendendo a caçar como eles. Embora os macacos não a alimentassem diretamente, ela conseguiu ganhar a confiança deles, que passaram a tratá-la como uma igual. Quando Marina foi encontrada por caçadores, ela precisou se reintegrar à sociedade, mas manteve habilidades únicas, como a incrível capacidade de subir em árvores. Apesar de muitos desacreditarem sua história, testes realizados confirmam que os detalhes são verdadeiros. Marina ainda sente uma forte conexão com a natureza, mesmo décadas depois. Por fim, temos o caso de Shamdel, um garoto encontrado nas selvas da Índia em 1972. Criado entre lobos desde o nascimento, Shamdel vivia como um deles, cercado por predadores perigosos. Sua história é uma das mais enigmáticas e prova o quão resiliente pode ser o espírito humano, mesmo em circunstâncias inimagináveis. Essas histórias são um lembrete fascinante do instinto de sobrevivência e da complexa relação entre humanos e o mundo selvagem. Qual dessas vidas
vidas extraordinárias mais te impressionou? Shamdell não era apenas parte de uma matilha de lobos, ele parecia um deles, com dentes afiados como os de um predador e hábitos completamente selvagens. As pessoas que o encontraram relataram que ele caçava frangos e galinhas com a mesma habilidade de um lobo. Além disso, tinha um comportamento peculiar, comia terra e demonstrava um desejo incomum por sangue. Shamdell liderava e se comunicava com os lobos como um verdadeiro membro da matilha e era aceito por eles como igual. Embora tenha sido resgatado da selva, sua reintegração à sociedade foi quase impossível. Ele nunca conseguiu aprender a falar, embora tenha dominado alguns sinais de linguagem com a ajuda de sua cuidadora, a Madre Teresa. Mas mesmo com todo o esforço, Shamdell permaneceu preso entre dois mundos, meio humano, meio selvagem. Após 13 anos longe da natureza, ele faleceu, deixando para trás a história de um menino lobo que jamais pôde voltar completamente ao que chamamos de civilização. Outro caso impressionante é o da garota lobo do México. A história conta que, em 1845, nos arredores de San Felipe, os moradores começaram a notar uma matilha de lobos caçando rebanhos e cuidando de uma criança humana. A menina andava de quatro, rosnava e se misturava aos lobos, agindo como se fosse um deles. Sempre que as pessoas tentavam se aproximar, a matilha desaparecia na floresta, protegendo a garota. Um ano depois, os moradores conseguiram capturá-la, mas ela era completamente selvagem. Suas unhas eram como garras, seus dentes afiados e ela só uivava, incapaz de falar. Após sua captura, a menina conseguiu fugir e voltou para os lobos. Ao longo dos anos, foi vista várias vezes, liderando o que parecia ser sua própria pequena matilha. Seu destino final permanece um mistério, mas até hoje ela é lembrada como a enigmática Menina Lobo. Por fim, temos uma história ainda mais recente e intrigante. Em 2007, no Camboja, uma garota foi encontrada na floresta em condições semelhantes. No entanto, o mistério sobre quem ou o que a criou na natureza torna essa história ainda mais confusa. A linha entre lenda e realidade parece se borrar quando exploramos esses relatos. Mas uma coisa é certa, o instinto humano de sobrevivência é tão poderoso quanto as histórias que ele inspira. Uma jovem a encontrou por acaso, e sua aparência selvagem imediatamente chamou atenção. A garota, que mais parecia um Mowgli da vida real, caminhava com as costas curvadas e não falava, emitindo apenas sons que lembravam rugidos ou mugidos de animais. A notícia se espalhou rapidamente por todo o país, e logo descobriram que se tratava de Chom Jin, uma garota vietnamita que havia desaparecido 18 anos antes. Seus pais apareceram e a levaram para casa, dando início a um difícil processo de readaptação. No entanto, os desafios foram enormes. Ela não falava por anos, evitava contato visual, dormia em celeiros ou galinheiros e recusava comida comum. Além disso, tinha medo de multidões e, em várias ocasiões, fugiu de casa para retornar à selva, mas acabava voltando. Apesar dos esforços, ela nunca conseguiu se reintegrar totalmente à sociedade. Especialistas que investigaram o caso discordam sobre o que realmente aconteceu. Alguns acreditam que ela viveu na selva por quase 20 anos, enquanto outros sugerem que sua estadia foi bem mais curta, talvez cerca de 1 ano. Há até quem diga que ela nunca viveu na natureza, mas foi mantida em cativeiro sob condições abusivas e conseguiu escapar por milagre. Independentemente da verdade, uma coisa é certa: sua sobrevivência, seja na selva ou em outro lugar, é um testemunho impressionante da resistência humana diante das adversidades. Prepare-se para mergulhar em 2 histórias fascinantes de sobrevivência, cheias de perigo, resiliência e um toque de sorte que fez toda a diferença. Yossi Ginsberg e o Inferno na Amazônia. Em 1981, Yossi Ginsberg, movido pela curiosidade e desejo de aventura, decidiu explorar a densa e enigmática floresta amazônica. Junto a 3 companheiros, ele partiu em busca de tribos desconhecidas e novos horizontes. Porém, a jornada tomou um rumo inesperado e assustador. Durante a descida de um rio caudaloso, Yossi e o fotógrafo Kevin Gale se separaram após um acidente. Kevin foi resgatado por pescadores locais poucos dias depois, mas Yossi ficou à mercê da floresta.
Foram 3 semanas de puro pesadelo. Ele enfrentou ataques de predadores, desviou de uma onça feroz, sofreu com picadas de grandes formigas vermelhas e cupins, quase se afogou em um pântano e precisou se alimentar do que a selva podia oferecer. O cenário era de extremo desespero, mas Yossi resistiu. Finalmente foi encontrado por uma equipe de busca liderada por Kevin, exausto e à beira da morte. Após 3 meses de recuperação no hospital, Yossi voltou à sua vida e sua história inspirou o filme Jungle, com Daniel Radcliffe no papel principal. Agora imagine um cenário completamente diferente, o vasto e solitário oceano. Em janeiro de 1982, Stephen Callahan decidiu navegar sozinho de barco das Ilhas Canárias até Antígua, no Caribe. A viagem parecia promissora, mas a sorte virou quando, poucos dias depois, uma tempestade poderosa destruiu sua embarcação. Stephen conseguiu se salvar em uma pequena jangada inflável, projetada para 6 pessoas, mas que mal permitia que ele se deitasse. Os recursos eram escassos: mapas náuticos, um arpão, 3 destiladores solares, um saco de dormir e um livro irônico sobre sobrevivência em alto mar. Sem controle sobre a jangada, ele ficou à mercê das correntes, tentando calcular sua posição com um instrumento improvisado. A luta pela sobrevivência durou semanas, com Stephen enfrentando fome, sede e o isolamento brutal das águas intermináveis. 2 situações extremas que nos fazem refletir. O que é mais aterrorizante? Enfrentar os perigos implacáveis da Amazônia ou o desespero do oceano aberto? Enquanto Yossi desafiou os perigos da selva, Stephen encarou a solidão e a vastidão do Atlântico. Ambas as histórias são provas da incrível capacidade humana de sobreviver quando tudo parece perdido. Prepare-se para mais uma jornada de resistência e determinação que desafia os limites humanos. Para sobreviver à fome, Stephen Callahan se tornou um caçador improvisado. Pescava peixes e aves, comendo-os crus ou quase secos pelo sol abrasador. Para matar a sede, dependia da água da chuva e de um dessalinizador improvisado, até que ele também falhou. Mas os desafios iam além da fome e da sede. Um tubarão atacou parte de sua jangada. Um grande peixe escapou no último segundo. Seu arpão quebrou e ele até foi envenenado pela tinta que descascava da jangada, contaminando sua água potável. Em meio a 75 dias de puro tormento, Stephen quase perdeu a sanidade. Mas então, um milagre. Sua jangada finalmente alcançou a costa da ilha Marie Galante, no Caribe. No dia seguinte, foi resgatado por pescadores. Ele sobreviveu ao impossível, cruzando o Atlântico em condições devastadoras. Embora tenha perdido 20 quilos, estivesse queimado, coberto de feridas e mentalmente abalado, ele se recuperou e transformou sua aprovação em aprendizado, patenteando invenções que aprimoraram equipamentos de salvamento no mar. E assim termina essa história fascinante e cheia de mistérios. Como uma menina perdida nas profundezas da floresta conseguiu sobreviver tanto tempo? Será que o instinto humano é mesmo capaz de superar qualquer adversidade? Se você ficou tão intrigado quanto eu, já deixa seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos relatos que vão mexer com a sua mente. E lembre-se, nem tudo o que está perdido quer ser encontrado. Até o próximo mistério.